raízes ou zeros da função de primeiro grau. Raiz ou zero de uma função de primeiro grau é a abscissa onde a reta intercepta, ou seja, onde ela corta o eixo x. Como que podemos calcular a raiz de uma função de primeiro grau? Podemos calcular fazendo fx igual a zero, que significa função de x igual a zero, ou mesmo y igual a zero. Como é que fica a raiz representada no gráfico cartesiano? Então, a raiz, como está aqui na definição, é a abscissa, ou seja, é um ponto do eixo x, onde a reta corta esse eixo. Então, nesse caso, esse ponto indica raiz ou zero da função. Neste outro exemplo, esse ponto aqui indica a raiz ou zero da função. E aqui no terceiro exemplo, esse ponto indica a raiz ou o zero da função, né? Então, raiz é esse ponto aqui do eixo x, onde a reta corta esse eixo. Vamos aqui para alguns exemplos de cálculo de raiz e representação gráfica. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é função x igual a 2 vezes x menos 1. Então, essa função, ela está escrita nesse modelo aqui. Fx igual a a vezes x mais b. Daqui, eu já tiro o valor do a, né? Então, a igual a 2. E tiro o valor do b. O b igual a menos 1. Lembrando que o a significa coeficiente angular e o b significa coeficiente linear. Então, a função possui dois coeficientes. Função que possui dois coeficientes é chamado de função afim. Vamos calcular a raiz dessa função. Então, como foi dito anteriormente, basta pegar a função e escrever igual a zero, para que nós possamos calcular o valor de x. Então, nós vamos ter 2x igual a mais 1, né? Pegamos o menos 1 e passamos para cá. E, por fim, nós vamos ter x igual a 1 sobre 2, ou x igual a meio, né? Porque nós pegamos o 2 que estava aqui multiplicando pelo x e passamos para cá. Então, tá aí o valor da raiz ou zero da função, né? X igual a meio representa a raiz ou zero desta função. Vamos representar esta função no gráfico. Para fazer o gráfico, nós precisamos do valor da raiz que nós acabamos de encontrar, x igual a meio. Então, nós vamos lá no eixo x marcar o meio. Bom, o eixo x é o eixo horizontal, aqui eu tenho o 0 e tenho o 1, portanto, o meio está bem aqui na metade. Esse ponto é o meio, que significa a raiz da função, que nós acabamos de calcular. E o outro ponto que nós vamos encontrar é o b. b igual a menos 1. Lembrando que o b fica sempre sobre o eixo y. Então, nós vamos lá no eixo y, localizar o menos 1 e marcar. Então, são esses dois pontos aqui. O ponto que representa a raiz e o ponto que representa o b, que é o coeficiente linear da função. Então, posicionados assim, nós podemos, então, traçar a reta ligando esses dois pontos. Então, essa é a reta que representa essa função do exercício, 2x menos 1. Né? Então, ela vai representar aqui a função 2x menos 1. Essa função é uma função crescente, porque o a é um número maior do que zero e porque ela forma, né, a reta forma aqui com o eixo x, um ângulo menor do que 90 graus. Sempre lembrando que esse ponto que nós localizamos aqui no eixo x é o valor da raiz desta função. Temos aqui na frente um segundo exemplo, y igual a menos 3x mais 2. Aqui está escrito o modelo, né, a fórmula dessa função, y igual a a vezes x mais b, onde o a corresponde a menos 3. Então, coeficiente angular é igual a menos 3. O b corresponde a 2. Coeficiente linear é igual a 2.
eu sei que esse Bzinho aqui vai estar lá no eixo Y no gráfico. Então, eu já posso ir lá no eixo Y e marcar um ponto lá no 2, que é o ponto B. Em seguida, vamos calcular a raiz ou o zero dessa função. Basta escrever a função e igualar a zero no final, para que nós possamos encontrar o valor de x. Então, equação de primeiro grau, a gente vai separando, né? Então, esse mais 2 vai para lá como menos 2, e depois nós vamos mover esse menos 3, que vai para lá, ele está aqui multiplicando, então ele vai para lá dividindo. Então, aí eu vou ter menos com menos é mais 2/3. E vou localizar, então, esse ponto no gráfico. Esse é o valor da raiz ou do zero dessa função dada aí, que nós acabamos de calcular. 2/3 é aproximadamente igual a 0,6. Né? Então, eu tô pegando este valor que está em fração e colocando em decimal para que fique mais fácil a visualização desse ponto no gráfico. 2/3 em decimal é 0,6. Então, eu vou lá no eixo X marcar este ponto. Então, eu tenho aqui o eixo X, eu tenho o 0 e o 1. O 0,6 está aproximadamente aqui, ó. É o 2/3 esse ponto, né? O 0,6. E esse ponto é o ponto que representa a raiz da função. Então, agora, eu posso vir e traçar, então, uma reta ligando esses dois pontos, ó. Né? Então, a reta que eu tracei, ela ligou o ponto B nesse ponto que é a raiz da função, que é o 2/3. Então, esse ponto indica a raiz. Esse indica o coeficiente linear e a reta indica a função dada proposta aí no exercício, né? Essa reta forma com o eixo X um ângulo que tem uma abertura maior do que 90 graus. Então, essa função é uma função decrescente, até porque o seu coeficiente angular é um número negativo. Coeficiente angular menor que zero e reta formando com o eixo X um ângulo maior do que 90 graus, nós temos uma função decrescente, né? E é uma função afim também, viu? Ela é afim porque ela possui dois coeficientes, né? O angular e o linear. Então, essa aqui é um exemplo de função afim decrescente, vamos marcar aqui. E aqui é um exemplo de função afim crescente. Né? Veja que a posição da reta com o eixo X está diferente desse outro exemplo aqui. Uma é crescente, a outra é decrescente, mas as duas são funções afim. Continuando aqui nos nossos exemplos, nós temos mais um modelinho aqui, fx igual a 5x mais 3, né? Ou seja, função x igual a 5 vezes x mais 3. O modelo é esse aqui, fx igual a a vezes x mais b, onde o a, que representa o coeficiente angular, vale 5, e o b, que significa o coeficiente linear, vale 3. E vamos calcular a raiz dessa função. Então, basta pegar a função e escrever igual a zero no final. E aí, nós vamos começar a isolar o x. Então, o mais 3 vai lá para o outro lado como menos 3. E o 5 que está aqui, eu vou passar dividindo, né? Ele vai mudar, vai vir para cá. Eu vou chegar nisso aqui, x igual a menos 3 sobre 5. Tá? Então, este resultado representa a raiz ou o zero da função. E é um ponto que eu vou localizar lá no eixo X. E lembrando que o B é igual a 3, né? O B fica localizado no eixo Y. Então, B é igual a 3, eu vou lá no eixo Y localizar. Eu tenho aqui o ponto que representa o B, né? E, em seguida, eu vou localizar esse menos 3/5. Vamos passar ele para decimal? Menos 3/5 corresponde a menos 0,6, tá? Então, esse é o valor que nós vamos localizar lá no eixo X. Então, aqui eu tenho o eixo X, o 0 e o menos 1.
portanto, menos 0,6 eu vou considerar que está aproximadamente aqui. Então, esse ponto é o menos 3/5, que é a mesma coisa que menos 0,6. Por esses dois pontos, então, eu vou posicionar a régua para traçar. Então, tenho aí a função, né, representada graficamente, a reta foi traçada. Essa reta, ela representa, então, o fx, função x igual a 5 vezes x mais 3, né? E aí, nós temos o coeficiente linear b, que tá aqui. Temos esse outro ponto, que é a raiz da função, né? E temos uma reta aí formando com o eixo x um ângulo menor do que 90 graus, né? Além disso, temos o coeficiente angular maior que 0, ó. Então, nós temos uma função afim crescente. Afim porque ela possui dois coeficientes, né? Ela possui o valor de A e B, então ela é uma função afim. Crescente por causa do ângulo, né? Ângulo menor do que 90 graus. O A é um número maior que 0, então essa função é uma função crescente. Vamos aqui para o próximo exemplo. Nós temos aí a função que é y igual a menos 2 vezes x menos meio. Essa função, ela tem essa fórmula aqui. Y igual a vezes x mais b, onde o a, que é o coeficiente angular, é igual a menos 2. E o b, que é o coeficiente linear, é igual a menos meio. Menos 1 sobre 2, né? Então, eu tenho aqui os dois valores de coeficientes. Então, o b é um ponto que fica no eixo y. Então, eu já posso lá localizar menos meio no eixo y. Então, o eixo y é esse da vertical. Aqui eu tenho o 0 e o menos 1. Então, eu vou ter o menos meio aqui. Então, aqui é o menos meio, que é o b, coeficiente linear, né? Vamos agora, então, calcular a raiz desta função. Basta pegar a função, escrever e deixar no final igual a 0, tá? Então, vamos começar a passar o menos meio para o lado de lá. Então, eu vou ter menos 2x igual a mais meio. Feito isso, eu vou completar aqui embaixo com 1 e vou fazer a multiplicação cruzada, como na regra de 3. Então, eu vou fazer esse vezes esse. Então, eu vou ter menos 2x vezes 2. Menos 2x vezes 2 dá menos 4x. Igual, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. 1 vezes 1, 1. E, por fim, eu vou passar esse menos 4 dividindo, né? Ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou chegar numa resposta que é mais com menos é menos, menos 1/4. Esse é o valor da raiz dessa função, tá? Então, a raiz ou o zero dessa função é igual a menos 1/4. E menos 1/4, quanto que vale em decimal? Em decimal, equivale a menos 0,25. Então, eu vou procurar esse ponto aqui no eixo x. X igual a menos 0,25. Então, aqui eu tenho o eixo x, eu tenho o 0 e o menos 1. O menos 0,25 eu considero que está aproximadamente aqui, ó. Esse ponto é o ponto menos 1/4 ou menos 0,25, que é a raiz dessa função. E aí, por esses dois pontos, eu vou traçar, então, a reta que representa essa função. Então, eu vou traçar aqui a reta, ó, né? Então, essa reta, ela representa essa função dada. Y igual a menos 2x menos meio, certo? A reta forma com o eixo x um ângulo. De quantos graus? Ó, maior que 90. Então, se é maior que 90, a função é decrescente. E é uma função afim também, porque possui A e B. Então, essa função é uma função afim decrescente. Então, tá aí classificada a função.
Continuando aqui no exemplo de raízes ou zero da função, né? Como se calcula a raiz ou zero de uma função de primeiro grau, nós temos mais um exemplo aqui, que é fx igual a x sobre 4. Função x igual a x sobre 4. Veja que o modelo agora é outro, né? Então, eu tenho o modelo a vezes x. Eu não tenho dessa vez o b, nem mais b, nem menos b. Eu só possuo o valor do a, que é o número que está aqui na frente do x, que nesse caso vale 1. Então, eu tenho a igual a 1 quarto, ou 1 sobre 4, né? Eu tenho que pegar aqui toda a fração. Como eu não tenho b, o b é igual a 0, eu sei que o b fica lá no gráfico, né? Então, como não tem b, o b é igual a 0, esse ponto é o ponto lá no eixo y, né? Então, vamos lá no eixo y localizar o b igual a 0. Então, eu tenho o y aqui, o 0 aqui, o b está aqui, justamente no 0 do plano cartesiano. Vamos calcular a raiz dessa função? Basta escrever a função e igualar a 0 no final. E aí, ó, é só calcular aqui o valor de x, completando aqui embaixo com 1 e fazendo a multiplicação cruzada. Então, 1x vezes 1 é 1x, igual, do outro lado, ó, 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0. Então, eu tenho 1x igual a 0, né? X igual a 0. Então, aqui foi determinado a raiz, ou o zero dessa função. Esse ponto x igual a 0 fica lá no gráfico. Então, eu tenho o eixo x, que já está marcado aqui, porque o b também deu igual a 0, tá vendo? Então, tanto a raiz quanto o coeficiente linear estão sobre esse ponto aqui. Mas, para traçar uma reta, eu preciso no mínimo de 2 pontos. Então, nesse caso, eu vou escolher um valor para x, o valor que eu quiser, qualquer valor. Claro que se eu estou com um ponto aqui, eu vou escolher valores para x próximos, né? Então, o meu ponto tá aqui, eu posso escolher 1, posso escolher menos 1, sempre valores que estão próximos do ponto. Eu escolhi o 1, tá? Então, eu vou troca o x por 1 e troca esse x por 1 também. Então, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar com 1 vezes 1 sobre 4, né? Então, ó, esse 1 eu desci e o x eu troquei por 1. É obrigatório eu descer esse 1? Não, não é, tá? Porque 1 vezes 1, de qualquer maneira aqui em cima, vai dar 1. Então, não é obrigatório descer, ok? Agora, o 4 se mantém aqui embaixo. Então, 1 vezes 1 é 1 e 4 se mantém. Isso significa dizer que eu troquei o x por 1 e o resultado deu 1 quarto. O resultado é o valor do y. Então, são esses 2 pontos que eu vou encontrar aqui no plano cartesiano. O 1 e 1 quarto. É o parzinho x e y, ó. Tá? Então, esse par eu vou encontrar aqui. Então, eu vou ligar um no outro. Eu vou ligar o 1 do x no 1 quarto do y. Então, eixo x está aqui, o 1 está aqui. Eixo y é esse aqui, 1 quarto, ou seja, 0,25. Então, eu tenho o 0 e o 1, 0,25 eu vou considerar aproximadamente aqui. Esse é 1 quarto. E aí, eu vou ligar esses 2 pontos para poder traçar a reta que representa essa função. Então, vamos ligar o 1 aqui no 1 quarto, ó, tá? Então, ó, a reta, ela vai passar por esses 2 pontos aqui, ó. Já posso traçar. Posiciona bem a régua e traça. Lembrando que esse ponto é o valor da raiz, ó, x igual a 0. Então, é a raiz da função. Esse ponto é também o coeficiente linear, que não tem, tá? Então, o valor de b. E esse ponto aqui foi um ponto localizado usando a função e fazendo cálculos, né? Trocando x por 1. Então, essa reta, ela representa a função dada, que é função x igual a x sobre 4, né?
essa reta, ela forma um ângulo aqui com o eixo X, é um ângulo menor do que 90 graus, então é uma função crescente, podemos já definir assim, só que não é uma função afim, porque não tem A e B, B é igual a zero, só tem o A, então é uma função linear crescente. E temos aqui um último exemplo, que é y igual a menos raiz de 3 vezes x, né? Então, essa função, ela tá escrita nesse formato, y igual a a vezes x, onde o a equivale a menos raiz quadrada de 3, ó, vou já deixar aqui. E lembrando que menos raiz quadrada de 3 é igual aproximadamente a menos 1,7. Eu vou usar esse valor na hora que eu for fazer o gráfico, né? Que eu vou precisar tirar este número da raiz. Bom, não tem coeficiente linear, não tem o b é igual a zero. Então, se o b é igual a zero, tá aqui o ponto que representa o b. Além disso, a raiz dessa função, nós vamos tirar de que maneira? Igualando a zero. Então, eu vou escrever essa função aqui, y igual a menos raiz quadrada de 3 vezes x igual a zero, né? E aí, eu vou trabalhar com isso aqui, resolvendo essa equação. Então, eu vou deixar o x sozinho, para que o x fique sozinho, esse menos raiz quadrada de 3 que tá aqui, vai passar para o lado de lá, dividindo, né? Ele tá aqui multiplicando, então, ele vai dividindo. E 0 dividido por menos raiz quadrada de 3 é igual a zero. Então, aqui eu tenho o valor da raiz ou o zero dessa função. X igual a zero. Então, lá no eixo X, o ponto zero. Então, tem o eixo X aqui, o ponto zero já está marcado aqui. Esse ponto é o ponto que representa a raiz, né? Ó, x igual a zero. Tá aqui. Então, por esse ponto vai passar a reta, mas eu preciso, como no exercício anterior, de mais um ponto. Então, eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou trocar o x por 1, né? Eu escolho o valor que eu quero trocar, né? O valor de x, e eu tô pegando sempre valores que estão próximos daqui, desse ponto, para que fique mais tranquilo na hora de traçar o gráfico desta função. Então, eu escolhi 1. Eu vou trocar esse x por 1. Aqui eu deixei f1, mas f1 está, obviamente, se tratando desse y aqui. Eu vou pegar esta função e vou trocar esse x por 1. Então, eu vou ficar com isso aqui, menos raiz quadrada de 3 vezes 1. E lembrando que o menos raiz quadrada de 3 equivale aproximadamente a menos 1,7, né? Então, menos 1,7 vezes 1 vai dar menos 1,7. Isso significa dizer que, quando eu troco x por 1, o resultado, que é o valor de y, dá menos 1,7. Eu troquei, tá? Então, eu peguei aqui a raiz quadrada de 3, menos, né, negativa, e troquei aqui por menos 1,7, ó. E multipliquei por 1. Então, eu fiz esse valor vezes 1, deu isso aqui. Então, eu vou encontrar esse parzinho, x e y. Vou ligar, né, o 1 que tá no eixo x, no menos 1,7 que tá no eixo y. Então, vamos lá no eixo x, vamos procurar o 1. Aqui eu tenho o eixo x, o 1 tá aqui. Vamos lá no eixo y agora, procurar o menos 1,7, para poder ligar esses dois valores. Então, aqui eu tenho o eixo y, eu tenho 0, menos 1, menos 2. Menos 1,7, eu posso considerar que está aproximadamente aqui. E aí, com a régua, eu vou ligar, então, esses dois pontos. Eu vou ligar o 1 do x ao menos 1,7 do y, ó. E aqui eu tenho o segundo ponto. E por esses dois pontos, com a régua bem posicionada, eu vou traçar, então, a reta que representa a função. Tá vendo? Então, aqui eu tenho a reta que representa essa função dada,
que é y igual a menos raiz quadrada de 3 vezes x, né? Então, tá aí, o valor de raiz deu x igual a 0, né? Então, esse é o valor da raiz, tá aqui representado. Esse aqui é a representação da raiz da função, né? E qual é o ângulo que a reta forma com o eixo x, ó? Olha aqui o ângulo. É um ângulo maior do que 90 graus. Então, essa função é uma função decrescente, né? Então, função linear, porque só tem o coeficiente a, não tem o b, só o angular. Então, é uma função linear decrescente. A reta tá formando com o eixo x um ângulo maior do que 90 graus, né? E, além disso, o valor do a, que é o coeficiente angular, é negativo. Então, tudo isso caracteriza uma função decrescente.